Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Pensamento Crítico. Neste sexto vídeo da série sobre meio ambiente, eu quero te perguntar: quem deveria pagar pela coleta e tratamento do lixo no Brasil? Antes de iniciarmos essa nossa conversa, eu gostaria de pedir a você que assistisse este vídeo até o final. Fazendo isso, você nos ajuda a chegar a mais pessoas e contribui para a formação de uma cidadania mais consciente. No vídeo passado, falamos da questão do saneamento básico, que deve englobar o tratamento do esgoto, o tratamento e distribuição da água e a coleta e tratamento do lixo produzido. Falei que sobre o lixo abordaria em um vídeo à parte, e é sobre este tema que abordaremos agora. O Brasil é um grande produtor de lixo. Embora tenha 3% da população mundial, ele produz 4% do lixo de todo o planeta. Segundo a ABRELP, a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, em 2022, ou seja, o ano passado, o Brasil produziu 81 milhões e 800 mil toneladas de lixo, o que equivale a uma média de mais de 1 quilo de lixo produzido por uma única pessoa diariamente. Desse total, apenas 2% do lixo é reciclado. É claro que as famílias de camada média produzem mais do que as famílias pobres, já que o seu consumo é maior. As compras por delivery também contribuem para aumentar a quantidade de resíduos sólidos, com acréscimo de papelões, embalagens plásticas e de isopor. Onde vai parar todo esse lixo? Nos lixões, aterros sanitários ou no meio ambiente? Segundo o Ministério de Desenvolvimento Regional, em 2019, 10% dos municípios brasileiros não possuíam coleta de lixo e, por isso, 6 milhões de toneladas de lixo não foram coletados. Ou seja, foram 6 milhões de toneladas de lixo jogados no meio ambiente, causando danos ambientais e diversas doenças. Segundo a ABRELP, no ano passado, o Brasil ainda possuía 2.448 lixões, o que é um absurdo, já que, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada em 2010, através da Lei 12.305/10, os lixões deveriam ser substituídos por aterros sanitários até 2014. Mas qual a diferença entre lixões e aterros sanitários? Nos lixões, os resíduos sólidos são jogados sobre uma grande área que não está preparada para receber toneladas de resíduos. Este lixo irá se decompor e formar o chorume. É um líquido preto poluente que irá penetrar na terra, atingindo o lençol freático e poluindo a água localizada no subterrâneo. Além disso, os lixões eles produzem e liberam na atmosfera o gás metano, um gás altamente poluente e que é responsável pela destruição da camada de ozônio. Os lixões também se caracterizam pela proliferação de animais que são portadores de diversas doenças, como ratos, por exemplo. Já os aterros sanitários são espaços preparados para receber os resíduos de forma que o chorume não consiga penetrar na terra, preservando o lençol freático e sendo, portanto, a melhor alternativa ambiental. Além disso, através do processo de tratamento do lixo, é possível tratar em tanques o chorume produzido, utilizar o lixo orgânico para a produção de adubo através de compostagem e fazer a queima do gás metano, que é altamente poluente. Mas além do aspecto ambiental, é preciso enfrentar um outro problema. Milhares de brasileiros sobrevivem através da coleta de lixo reciclável nos lixões. Fechar os lixões acarretará o fim da renda destes brasileiros. Portanto, paralelamente à substituição dos lixões pelos aterros, é necessário um programa de apoio a estes trabalhadores. Estima-se que o Brasil possua cerca de 800 mil catadores de lixo reciclável, segundo o Movimento Nacional dos Catadores de Resíduos Sólidos, sendo que desses 800 mil, 70% são de mulheres. Então, para resolver o problema da gestão do lixo produzido pela sociedade, é preciso várias frentes de atuação. Primeiro, é preciso reduzir o lixo produzido, já que, proporcionalmente à população mundial, nós estamos produzindo mais lixo que a maioria dos outros países. Para isso, é necessário uma maior educação ambiental e de consumo. Evitar comprar produtos que sejam rapidamente descartados. Substituir o delivery pela refeição caseira ou pelo alimento congelado, já que o que se busca com o delivery é a praticidade. Evitar produtos descartáveis, como copos plásticos, canudos, talheres.
levar ao supermercado sacolas ao invés de utilizar sacos plásticos. São algumas ações que o cidadão pode fazer. Mas será que isso é suficiente? Eu creio que não. Não é suficiente porque o problema tem a sua raiz na produção e comercialização do lixo e não no consumo. O problema está no próprio âmago do sistema capitalista, ou seja, na produção do capital. Enquanto a produção do lixo for algo rentável, a burguesia não terá o menor interesse em resolver o problema. Vejamos a produção de embalagens plásticas. O Brasil é o quarto maior produtor de plásticos do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, a China e a Índia. Sabemos que as embalagens plásticas elas levam séculos para se decompor e são as maiores responsáveis pelo acúmulo de lixo no planeta. A não reciclagem dos plásticos, segundo o Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana, gera um prejuízo anual de 5 bilhões e 700 milhões de reais ao Brasil. A Coca-Cola é responsável por colocar no mercado anualmente 3 milhões de toneladas de plástico no planeta. São mais de 160 mil garrafas descartadas por minuto. Outras campeãs em produção de lixo são a Nestlé, com 1 milhão e 700 mil toneladas de plástico ao ano. A Danone, com 750 mil toneladas, e a Unilever, com 610 mil toneladas. Nós podemos fazer a nossa parte, diminuindo o consumo de produtos plásticos? Sim, nós podemos. Mas enquanto a indústria continuar colocando no mercado milhões de toneladas de plásticos por mês para garantir um ganho maior de capital, será como tentar enxugar gelo. Várias pesquisas e universidades brasileiras conseguiram fabricar um plástico biodegradável, que tem um tempo de vida útil de meses, quando em contato com fungos e bactérias responsáveis pela sua decomposição. É o caso do Laboratório de Engenharia de Alimentos da USP, que em 2019 criou o plástico a partir do amido de mandioca. É o caso da Unesp, que em 2022 criou o plástico a partir da gelatina, e também do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Paraná, que criou o plástico a partir do bagaço da cana. Todas essas pesquisas levaram em consideração características físicas, como a resistência e a elasticidade do plástico, sendo inclusive superiores aos plásticos convencionais. No caso do plástico à base de amido de mandioca, observou-se uma melhor conservação dos alimentos embalados e outras características positivas que os plásticos convencionais não possuem. Agora reflita comigo. Se sabemos o mal que a produção desenfreada de embalagens plásticas faz ao planeta, se sabemos que os cientistas encontraram a solução através da criação dos plásticos biodegradáveis, se sabemos que os líderes mundiais se comprometeram a diminuir a poluição ambiental causada pelo aumento da produção do lixo, se sabemos de tudo isso, por que as indústrias responsáveis pela produção das embalagens plásticas e pela sua utilização não adotam o plástico biodegradável em seu processo produtivo? A única resposta que podemos ter em relação a esta pergunta é econômica. Mudar o processo produtivo tem um custo que os capitalistas não estão dispostos a arcar. Por outro lado, os representantes políticos que teriam o poder de elaborar leis proibindo a produção e circulação de embalagens plásticas convencionais no país, não fazem, porque seria comprar uma briga com os grandes conglomerados multinacionais que nas eleições financia diversos candidatos ao parlamento. Portanto, da mesma forma que não podemos resolver o problema da falta de tratamento de esgoto e de água sem dar um maior grau de responsabilidade para as empresas, principalmente para a indústria e para o comércio, na questão dos resíduos sólidos, também não é possível uma solução sem enfrentar os interesses do grande capital. Não adianta cobrar consciência ecológica da população se o sistema capitalista se desenvolve através da produção deste lixo. A luta pelo meio ambiente saudável é uma luta essencialmente anticapitalista. Mas voltemos ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o PNRS, aprovado em 2010, ou seja, há mais de 12 anos atrás. O PNRS ele previa que cada ente federativo, União, Estados e municípios deviam elaborar um plano de gestão dos resíduos, mas, segundo o Ministério do Meio Ambiente, até 2019 apenas 18 estados teriam realizados e até 2017 apenas 55% dos municípios brasileiros o fizeram.
É quase um consenso no meio ambientalista que pouco se avançou da aprovação do plano até os dias atuais. Mas por quê? Diferentemente de países europeus como Alemanha, Áustria e Suécia, onde a responsabilidade pelo financiamento das ações ambientais é exclusiva dos produtores do lixo, no Brasil, de acordo com o PNRS, essa responsabilidade ela é compartilhada com o Estado e com a sociedade. Porém, essa definição de responsabilidade compartilhada, ela não avançou muito na prática. A logística reversa, ou seja, o recolhimento do lixo industrial, como baterias, pneus, entre outros produtos, ela é realizada por estar prevista no PNRS, mas isso ainda é mínimo quando olhamos, por exemplo, para a indústria de plásticos. Recentemente, aqui em Fortaleza, a Prefeitura instituiu a cobrança da taxa do lixo com valores diferenciados, levando em consideração critérios semelhantes ao cálculo do IPTU. É justo o cidadão pagar mais esse tributo? Essa despesa não deveria ser arcada com o pagamento do IPTU? O que você acha? Quando o PNRS fala em responsabilidade compartilhada, é justamente disso que ele está falando. Neste caso, a sociedade deve contribuir financeiramente com a solução do problema. Se ela produz lixo, deve pagar o tributo proporcionalmente ao lixo que ela produziu. Sabe qual é o problema aí? É que a indústria produz muito mais lixo e não paga um único centavo pelo lixo produzido. Se a indústria e os atacadistas de embalagens plásticas convencionais tivessem que pagar o imposto por cada produto comercializado no país, aí sim teríamos uma responsabilidade compartilhada e recursos suficientes para investir na construção de aterros sanitários, indústria de reciclagem do resíduo sólido, indústrias de embalagens plásticas biodegradáveis, entre outros projetos ambientais. Este imposto, além de ser uma fonte de financiamento de projetos ambientais, seria um estímulo ao uso de plásticos biodegradáveis, que deveriam ser isentos de imposto ou ter a sua taxação menor. Se a Coca-Cola, a Nestlé, a Danone e a Unilever, por exemplo, tivessem que pagar o imposto pelas milhões de toneladas de plástico que elas jogam em nosso meio ambiente, certamente elas seriam obrigadas a ter uma verdadeira responsabilidade ambiental e não faz de conta que elas apresentam à sociedade. É claro que este imposto ele não deve se restringir às embalagens plásticas, mas todas as embalagens que geram lixo no meio ambiente, como as latinhas de cerveja, de refrigerante, os papelões, os vidros, entre outros, com taxações, claro, variadas, dependendo do material utilizado. A arrecadação gerada por este imposto, ela deveria ser utilizada exclusivamente em projetos ambientais. Caberia ao Ministério do Meio Ambiente elaborar e propor ao Congresso Nacional um projeto de lei instituindo este imposto, mas não é fácil ser aprovado, já que o lobby destas empresas é muito forte e elas ajudam a financiar as campanhas eleitorais de diversos deputados eleitos. Enquanto não tivermos vontade e força política para enfrentar os interesses das grandes multinacionais, a questão do meio ambiente será sempre uma promessa para o futuro. Bom, eu vou ficando por aqui. Aparecerá em sua tela a indicação de 2 vídeos do canal relacionados ao meio ambiente. Sugiro que assista os 2. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dê um like. Compartilhe este vídeo com os seus amigos e com as suas amigas. Inscreva-se no canal. Um grande abraço e até o próximo sábado.